Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, hoje é dia de nos reunirmos como igreja para meditarmos a palavra do Senhor, para dedicarmos um tempo especial ao Senhor. Hoje seria o dia onde estaríamos no templo, na igreja, mas como muitos já suspeitavam, um novo decreto acabou surgindo e temos que aguardar aí o desenrolar das coisas para sabermos ao certo quando poderemos voltar a nos reunir no templo. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos reunir por aqui. Eu queria desafiar você, como sempre faço nos vídeos, a dedicar esse tempo exclusivamente ao Senhor com a sua família. Não coloque o vídeo para rodar e vai fazer outra coisa, né? A ideia é de que você tenha um tempo o mais parecido possível com o tempo que você dedica no templo. Então, antes de assistir ao vídeo, antes de assistir ao estudo, ore com a sua família, leia um texto bíblico com a sua família, cante alguns cânticos aí na sua casa e depois volte e assista ao vídeo da pregação, ao vídeo do estudo. Amém? Antes de qualquer coisa, eu quero orar com você, queria convidar você para fechar os seus olhos aí na sua casa, nós vamos falar com Deus agora. Amém? Pai, nossa oração, nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações. Infelizmente, fomos impedidos mais uma vez de nos reunirmos no templo. A situação da pandemia, ela se agravou bastante aqui na nossa cidade, não apenas na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Pai, é triste porque nunca estivemos tão perto de podermos voltar ao normal como agora. Tantas vacinas aí à porta e ainda assim a situação se agravou. Peço ao Senhor que tome conta de nossas vidas, que nos proteja, que nos guarde. Coloca a tua mão sobre todos nós, ó Pai. Livra-nos da doença e da morte. Que a tua graça repouse sobre todos nós mais uma vez nesse período crítico e que sejamos edificados à luz da Tua Palavra, em nossos lares, com as nossas famílias. Perdoa os nossos pecados, sonda os nossos corações e tira de nós aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia de todos nós. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Judas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Judas. Hoje nós vamos começar aí o que eu penso que será pelo menos uma sequência de 2 ou 3 domingos de meditação na Epístola de Judas, uma epístola que nem capítulo tem, é uma carta muito pequenininha, tá bom? Então eu queria convidar você para abrir ali, para você se localizar aí com mais facilidade, aonde está Judas. Abra sua Bíblia em Apocalipse e volte, né? Judas é aquela folhinha que antecede Apocalipse, tá bom? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 apenas de Judas. Amém? O texto nos diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e Pai, guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Até aqui apenas. Quero pensar um pouquinho com os irmãos nesse texto, irmãos. A carta de Judas, a epístola de Judas é uma epístola que, apesar de ser muito pequena, é extremamente rica e extremamente desafiadora. Eu acho interessante a forma como vamos analisar aqui aos pouquinhos, né, as partes que são de extrema relevância. Esses 4 versículos que acabamos de ler, que são importantes observarmos e destacarmos.
Acho interessante a forma como Judas começa a epístola. E logo no primeiro versículo, logo na sua apresentação, ele já nos diz bastante a respeito do que está por vir. Ele se apresenta como Judas, mas deixa claro não ser o Judas Iscariotes. Se você parar para pensar e se você for fazer uma contagem, apenas no Novo Testamento existem 8 Judas, 8 pessoas diferentes, 8 homens diferentes com o nome Judas. E um desses 8 não possui uma fama muito boa. Judas era um nome muito comum na época. E um desses Judas não tinha uma fama muito boa, que era o Judas Iscariotes, conhecido por ter traído Jesus. Então, Judas, ele se apresenta como irmão de Tiago, que era um líder espiritual da época. Mas, irmãos, uma coisa que nós não podemos deixar passar em branco é que esse Judas, irmão de Tiago, também era irmão de Jesus. Esse Tiago apresentado aqui como irmão de Judas por ele mesmo, é esse Tiago que era irmão de Jesus. Então, Judas, irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus, ao se apresentar, ele não quer usar do status. Ele não faz o uso, né, de um direito que ele tinha de se referir a ele mesmo como irmão de Jesus. Talvez a ideia de Judas aqui fosse ser reconhecido não como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus, como servo. E isso nos diz muito a respeito do escritor, nos diz muito a respeito da visão que Judas pretende apresentar aos seus leitores, né? Os seus leitores que deveriam provavelmente ser predominantemente cristãos e judeus. Então ele se apresenta a essas pessoas como servo de Jesus Cristo. Não faz questão nenhuma de usar do direito que ele tinha de se apresentar como irmão de Jesus e usando aí, quem sabe, de um status, de uma posição. Judas, ele nos ajuda na carta que ele escreve a esses cristãos judeus, ele nos ajuda de uma maneira muito clara a traçar uma linha bem distinta entre o que é uma doutrina bíblica e aquilo que não é doutrina bíblica, aquilo que é heresia. Por quê? Porque Judas escreve a esses cristãos no meio de um cenário muito particular e muito peculiar, muito perigoso, e que eu acredito que tem se repetido nos nossos dias, né? O surgimento aí de falsos mestres no meio deles, até quem sabe uma perseguição que esses cristãos judeus estavam sofrendo em decorrência do surgimento desses falsos mestres. Judas, ele nos desafia a relacionarmos a fé professa, aquela fé que nós professamos, com a nossa fé prática, a colocarmos em prática tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que nós dissemos ser. Na verdade, toda a epístola ele é um desafio, a todos nós, a mim e a você, a aceitarmos, a vivermos o compromisso de batalharmos pela fé. O texto e o versículo 4, ele deixa isso muito claro. Perdão, irmãos, o versículo 3, ele deixa isso muito claro. Olha o que Judas diz aí. É necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Então, a carta, como um todo, ela é um desafio a batalharmos pela fé. Irmãos, e isso é muito contemporâneo, isso é muito atual, isso é muito de hoje. A ideia de termos que batalhar pela nossa fé, assumirmos o compromisso e desafio de batalharmos pela fé. Nunca houve um tempo onde isso fosse tão necessário, onde eu e você, onde nós cristãos tivéssemos que nos levantarmos e assumirmos o compromisso de batalharmos pela fé, de lutarmos pela nossa fé, de defendermos a nossa fé, de nos posicionarmos a favor daquilo que nós acreditamos e irmos até as últimas consequências para defendermos o nosso compromisso, o compromisso que fizemos com Jesus Cristo, de lutarmos para defender o nosso compromisso com Deus, para defender a nossa fé. Esse é o desafio que Judas pretende apresentar no decorrer de toda a epístola, aí, desafiando os cristãos judeus a se levantarem, a se posicionarem
a agirem defendendo, batalhando e lutando contra esses falsos profetas, contra esses ímpios, que é a palavra que Judas usa para se referir a eles, a esses falsos mestres, batalhando contra os ensinamentos deles. Esse é o propósito da epístola, esse é o propósito. Se você ler toda a epístola, e eu te desafio a fazer isso, quando você fizer uma leitura completa e bem atenciosa, você vai perceber que praticamente é uma carta que um pastor escreve de uma maneira muito afetuosa aos membros da sua igreja. A intenção é exortar, né? Vivam diligentemente, vivam a fé que vocês receberam, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, a fé que foi entregue a todos os santos, vivam ela intensamente, defendam essa fé de uma vez por todas. Batalhem como cristãos que vocês são. E o aviso de Judas, o alerta que Judas faz aos cristãos, ele não é um aviso, não é um alerta hipotético, não é algo que ele acha que vai acontecer, é um fato, é um fato. O versículo 4 nos mostra isso, pois certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se. É fato, eles já estão lá. E esse é o primeiro fato que nós destacamos aí nesse texto. Existe um segundo fato, se referindo também a esses falsos mestres, a esses ímpios, que também está no versículo. Ele já diz aí antes, bem no comecinho do versículo 4, é de que a condenação desses homens ela é certa. O versículo 4 começa dizendo isso. Pois certos homens cuja condenação está sentenciada. Então, dois fatos que nós temos aí a princípio. O primeiro é de que esses falsos mestres estão lá. Não é algo que Judas entenda que possa acontecer. É algo que ele sabe que aconteceu, que está acontecendo, que é um processo que está em andamento. E o segundo fato que nós temos aí dentro da mesma informação é de que esses homens já estão condenados. Deus irá tratá-los e a consequência da atitude deles é severa. Deus irá puni-los de uma maneira dura, de uma maneira muito rígida. Irmãos, e quando a gente para relacionar com os nossos dias, nós percebemos o quanto o alerta, quanto a orientação, quanto as advertências que Judas faz aos cristãos perseguidos aqui por esses falsos mestres, ela é contemporânea. Nunca houve um tempo em que fôssemos tão assediados, onde houvesse um crescimento tão grande de pessoas pregando um falso ensinamento. Nunca houve um tempo onde houvesse um número tão grande de falsos mestres. As pessoas elas estão banalizando o Evangelho, facilitando o Evangelho e apresentando algo que não é bíblico. E nós precisamos estar preparados para lidarmos com tudo isso e defendermos o Evangelho, defendermos a nossa fé, batalharmos pela nossa fé, não aceitarmos essa facilitação do Evangelho. Existem dois destaques aqui feitos dentro do versículo 4 e é nesses dois destaques que eu quero me apegar com você nos minutos a seguir. Sobre as características principais desses ímpios, desses falsos mestres que são apontadas por Judas. E estudarmos isso e pensarmos um pouquinho a respeito disso, destacar essas características, nos vai ajudar muito a fazermos um diagnóstico dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, quando nos depararmos com eles no nosso dia a dia. A entendermos se algo que vamos ouvir aqui ou ali é de fato bíblico ou não. A olharmos o comportamento de uma pessoa que se diz líder, que se diz estar à frente do Evangelho, e entender se ela tem de fato o chamado do Senhor para estar à frente, ou se não, ou se tem agido dissimuladamente para enganar as pessoas, conduzirem as pessoas ao erro. A primeira característica a primeira característica que Judas destaca aí, que está presente nesses ímpios, nesses falsos mestres, é a conduta depravada. Vamos reler lá o versículo 4, diz o seguinte: pois certos homens cuja condenação está
está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Então, Judas vem e diz, olha, observem bem, prestem bastante atenção na conduta desses homens, na conduta dessas pessoas, porque eles fazem o seguinte, eles transformam a graça do Senhor, eles transformam a liberdade que Jesus Cristo alcançou a todos nós, para todos nós, em libertinagem. Usam a liberdade para darem permissão ao pecado. Olha que absurdo, irmãos, olhem que absurdo. E infelizmente, nós temos visto nos nossos dias isso acontecer com muita frequência. Pessoas que usam da libertinagem para dar ocasião à carne, querem usar da liberdade para alcançarem permissão para pecar. Nós temos vários textos na Bíblia que condenam isso. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13, já havia falado a respeito disso. Eu quero ler o texto com vocês. O texto diz o seguinte, Gálatas 5,13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Temos outro texto também que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, que nos traz basicamente a mesma orientação. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Então nós temos aqui uma orientação, dois textos escritos por pessoas diferentes, terceiro considerando o de Judas, que nos trazem a mesma mensagem. A liberdade que alcançamos em Cristo, a liberdade que temos para viver, não dá ocasião para o pecado, não nos dá permissão para pecar. Em momento algum a Bíblia afirma isso, em momento algum a Bíblia permite isso. Muito pelo contrário, a Bíblia sempre foi contra o pecado, sempre bateu de frente ao pecado. A liberdade que alcançamos em Cristo Jesus, a liberdade que temos em Deus, e exatamente a liberdade de dizer não ao pecado. Eu sou assediado pelo pecado, às vezes tentado a pecar, mas não sou escravo do pecado, eu sou livre em Cristo. E essa liberdade que alcancei em Cristo me dá condições de olhar para o pecado, de olhar para a tentação e dizer não. Essa é a liberdade que alcançamos em Cristo. É essa liberdade que temos que viver. Outra pessoa, qualquer outra pessoa que não seja alcançada por Cristo Jesus, que não tenha sido liberta por Cristo Jesus, que não tenha aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, talvez não tenha essas condições, talvez não tenha a condição que nós temos e que foi alcançada em Cristo de olhar para o pecado e dizer não. Por quê? Porque ele não é livre, ele é escravo do pecado. O pecado domina ele, a tentação tem poder sobre ele e o vence todas as vezes. Nós que fomos alcançados em Cristo Jesus, precisamos viver de maneira diferente, porque fomos libertos. Precisamos olhar para o pecado e dizer, eu não quero, eu sou livre. Cristo me libertou. E o que estava acontecendo ali quando Judas escreve a essas pessoas? Eles estavam pregando exatamente o contrário de tudo isso que eu acabei de dizer aos irmãos. Vocês são livres, façam o que bem entenderem. Vocês foram libertos. Vivam da maneira que quiserem viver, sem preocupação, sem remorso, sem arrependimento. Vivam assim, vivam assim. Usavam a liberdade, trocavam a liberdade por libertinagem, davam ocasião à carne e encorajavam as pessoas a pecar, como se a liberdade que haviam alcançado em Cristo Jesus as permitissem pecar. E infelizmente nós temos visto muito isso nos dias de hoje. Pessoas que buscam viver na libertinagem, que acham que o fato de Deus ser amor, não haverá condenação para os seus atos, não haverá justiça para os pecados que eles cometeram contra o Senhor, que podem fazer o que bem entendem porque as coisas realmente são assim e só se vive uma vez.
Não. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, fomos libertos. Somos novas criaturas, não devemos em hipótese alguma vivermos sobre o jugo do pecado. Precisamos viver a liberdade que alcançamos em Cristo Jesus, a autonomia que temos em Deus, não em nós mesmos, mas em Deus, para dizermos para o pecado: aqui não, eu fui liberto, eu não estou mais preso a você. Só alcançamos isso em Cristo Jesus. Fiquem atentos, irmãos, fiquem atentos. Aprendam a fazer esse diagnóstico, aprendam a identificar comportamentos como esse próximos a você. E tome cuidado, comportamentos como esse precedem a ruína, precedem ao mal. A segunda característica que Judas destaca aqui, e nós vamos encerrar após ela, também no versículo 4, que diz o seguinte, continuando: estes são ímpios, transformam a graça de Jesus, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Olha a outra característica que Judas identifica nos falsos mestres, nos ímpios. Uma doutrina distorcida. Primeiro, eles vivem uma conduta depravada, e a segunda característica, pregam uma doutrina distorcida. Eram pessoas que se recusavam a reconhecer a soberania de Jesus Cristo sobre eles. E isso é algo muito sério. Jesus Cristo é soberano sobre todos nós, sobre a igreja. Ele é o cabeça, Ele é o cabeça. Não reconheciam, esses homens, essas pessoas, esses ímpios, eles não reconheciam Jesus Cristo como mestre, como Senhor. Não honravam como filho de Deus, não davam a Ele a honra como filho de Deus. E isso nos faz pensar, irmãos, de uma maneira muito séria a respeito da ideia de honrarmos a Cristo. Porque se formos colocar de fato na ponta da caneta, né, como diz o ditado, se formos levarmos ao pé da letra, não honrar a Cristo é como não reconhecer a sua soberania. Quando eu não honro a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, quando eu não honro ao Senhor Jesus Cristo como meu mestre daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, eu deixo de dar a honra a Ele. E infelizmente existem no meio de nós pessoas que não têm honrado a Deus, não têm honrado a Jesus Cristo como mestre de suas vidas. Vivem por si mesmos, vivem como se fossem senhores de si mesmos e não honram a Jesus Cristo com seu comportamento. Dizem que são cristãos. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, sem pararem para pensar no peso que todas essas afirmações trazem juntos dela. Cristão, Cristo, eu sou cristão, eu sou aquele que segue a Cristo, que copia a Cristo. Eu sou evangélico, eu sou aquele que vive o Evangelho, eu sigo o Evangelho. O que é o Evangelho? Senão a vida de Jesus Cristo, os ensinamentos deixados pelo ministério de Jesus Cristo. Eu sou crente, que também é uma derivação de cristão, de Cristo. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo. E isso, irmãos, traz um peso sobre todos nós. Quando eu digo que sou cristão, que eu sigo a Cristo, quando eu digo que sou evangélico, vivo o Evangelho, quando eu digo que sou protestante, que protesto contra o pecado que jaz no mundo, eu preciso honrar a Deus com as minhas atitudes. É falar e viver. É exatamente disso que Judas está falando. É exatamente isso que Judas tenta nos desafiar. A relacionar a fé professa com a prática. Vocês são cristãos? Então defendam a fé de vocês. Vocês são crentes? Então defendam a crença de vocês. Vocês são protestantes? Então protestem contra os falsos ensinamentos. Vocês são evangélicos? Então vivam o Evangelho. É pôr na prática, não apenas falar, viver. E, irmãos, nunca houve um tempo onde crentes assim fossem
fossem tão difíceis de se encontrar. Sejamos de fato crentes que defendem o Evangelho, crentes que batalham pela fé. Vamos honrar a Jesus Cristo como nosso Mestre. Vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos reconhecer a sua soberania a todo instante sobre nós. Vamos aprender a identificar aos falsos mestres e repreendê-los, nos afastarmos, não darmos ouvido aos seus ensinamentos. Vivemos num tempo onde a propagação dos falsos mestres, a propagação dos ensinamentos dos falsos mestres nunca foi tão fácil, né, irmãos? A internet está aí, tem ajudado bastante a eles. Então, irmãos, vamos estar atentos, vamos aprender, com a ajuda do texto que nós acabamos de ler e meditar, a identificar esses ímpios, esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos, tirá-los de nossa vida e buscarmos na palavra de Deus. Nós temos, irmãos, tudo o que nós precisamos em nossas mãos. Está aqui a Bíblia, está aqui. Cristo nos deixou, o Senhor Deus nos deixou a palavra dele, Jesus Cristo nos deixou a sua vida ali nos Evangelhos. E é o que nós precisamos para identificar. Leia a Bíblia, estude, mergulhe nos ensinamentos da palavra de Deus. Fazendo isso, você vai estar apto, com a instrução do Espírito Santo, a identificar aquilo que é certo, aquilo que não é. Vai estar habilitado a batalhar pela fé, Nós vamos parar por aqui, vamos continuar em uma outra ocasião, em um outro vídeo, mas por hoje nós vamos vir até aqui apenas. Primeira parte do estudo de Judas, o compromisso de batalhar pela fé, identificando os falsos mestres. Primeira característica, uma conduta depravada. Segunda característica, uma doutrina distorcida. Dentro da conduta depravada, trocam a liberdade por libertinagem e induzem, permitem as pessoas ao pecado. Doutrina distorcida, o fato de não reconhecerem a soberania de Cristo sobre eles e sobre a igreja. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, com o discernimento dado pelo Espírito Santo, a identificarmos os ímpios, os falsos mestres, aqueles que não pregam a Tua palavra, mas distorcem a verdade, tentando conduzir as pessoas ao erro. Pessoas que são usadas pelo inimigo para prestarem um desfavor ao reino dos céus, enganando, persuadindo as pessoas ao erro. E eu peço ao Senhor que nos dê a todos nós a clareza vinda do Espírito Santo para identificarmos e afastarmos de nossas vidas tais ensinamentos. Que possamos filtrar tudo o que temos ouvido e vivido pela Tua palavra, que possamos viver a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, que a Tua vontade esteja sobre todos nós, ó Pai. Que possamos viver a liberdade como ela é, a liberdade que alcançamos em Ti como ela o é. Sermos livres das algemas do pecado, podemos dizer não àquilo que não vem do Senhor. Que possamos reconhecer dia após dia, a todo instante, Jesus Cristo como soberano sobre todos nós, o cabeça da igreja. Esteja com todos nós, ó Pai. Peço ao Senhor que nos dê uma semana abençoada, uma semana feliz. Que o Senhor possa continuar cuidando de todos nós, nos livrando da doença. Coloca a Tua mão sobre os irmãos que estão em casa. Proteja-os, guarde-os. Pai, que a semana de todos nós seja uma semana feliz. Pai, os irmãos que vão viajar, que vão pegar a rodovia, guarde-os, proteja-os. Os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Pai, o Senhor tem cuidado deles até agora. Continue cuidando, ó Pai. Coloca a Tua mão sobre nossa cidade, que haja conscientização, que haja bom senso, para que as coisas não se agravem ainda mais. Que a Tua boa mão esteja sobre a nossa igreja, que sejamos edificados, mesmo não podendo estarmos indo ao templo,
que sejamos edificados no nosso dia a dia, nossa comunhão com o Senhor diária, através da leitura bíblica, das orações, dos cânticos, dos vídeos, que sejamos edificados, ó Pai, que cresçamos no Senhor. É a oração que fazemos, é a oração que faço, e a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, se cuidem, tá bom? Eu sei que o momento não é dos melhores, não podemos vir à igreja, já passamos por isso uma vez. Então, irmãos, vamos fazer as coisas fazerem sentido, tá bom? Não saia de casa se você não precisa, tá bom? Não saia de casa para coisas desnecessárias. Eu sei que é difícil falar para as pessoas ficarem em casa, mas se você sair de sua casa, que seja para algo de fato indispensável, de fato indispensável. O que der para deixar para outra hora, deixe para outra hora, tá bom? Se cuide. Quando sair, se cuide, tome os cuidados, tome todos os cuidados necessários para que você não fique doente. Irmãos, as coisas estão muito sérias, muito graves. A cidade não tem mais lugar para colocar as pessoas doentes. Isso é muito preocupante, irmãos, muito preocupante. Se cuidem, irmãos, se cuidem. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana feliz. Se precisarem de qualquer coisa, me mandem uma mensagem ou me liguem, tá bom? E nós vamos aí estudar a melhor maneira de te atender e de te ajudar. Deus abençoe, fiquem com Deus, tenham um bom restante de final de semana, uma boa semana. Tchau, tchau.